de vocês. Boa noite, Dani. Boa noite, Jojo. Boa noite, pessoal. Tô aqui tentando achar um filtro legalzinho para não Hoje eu ficar desisti nem do naquele... filtro, eu pus sem filtro mesmo, vai sem filtro. Vai sem filtro. É que eu boto e depois me arrependo. Ainda mais que eu tô com a cara toda amassada, que eu saí da massagem. Aí eu tava tão feliz recebendo a minha massagem agora, pensando, isso também vai passar, né? Daqui a pouco acaba. Ai, deixa eu aproveitar. Que legal, né, Dani? Essa sua fala já deixa uma mensagem muito nas entrelinhas e bem sublime de entendermos isso, né? Que às vezes nós estamos ali sem conseguir desfrutar daquele momento das coisas boas, sem entender que aquilo também vai passar, né? E Isso aí é... entender esse estado de presença para aproveitarmos aquilo que a vida está nos proporcionando naquele momento. Isso é também uma maturidade quando nós chegamos a esse entendimento de entender que nem as coisas ruins serão para sempre, como as boas também são passageiras. Por isso a gente precisa de aproveitar esse momento. Eu aproveito todas as terças-feiras fazendo live com você, conversando aqui com o pessoal. É uma alegria, né? Uma satisfação poder estar aqui, poder discutir, falar, expandir a consciência com temas assim terapêuticos, né, Dani? Sim, exatamente, né? Porque, por exemplo, a gente teve um grande festival aqui na minha cidade esse fim de semana, né? Tô até meio rouca, você pode ver que eu tô um pouco fanha. Porque eu aproveitei no último, enfiei o pé na jaca, aproveitei mesmo, porque é o melhor momento que tem aqui em Paraty pra mim. E aí a gente vê as pessoas assim, poxa, já acabou? Cara, já acabou, foram 3 dias de festival, você queria mais o quê? Entende? Mas você tava aqui quando tava rolando a festa? Você tava aqui com a gente, com as pessoas que você gosta? Você estava presente para a música, para o momento, ou você foi fazer outra coisa? Né? Porque aí a Justamente. pessoa, em vez de, ela não consegue estar presente nem para aproveitar aquilo que é bom, nem para estar presente para saber que aquilo que é ruim também vai passar. Porque essa é uma das leis do universo, né? Uma das leis da vida. É a Ai, meu Deus, agora fugiu. Você estava falando, eu estava, lembrei de um negócio. É a lei de que tudo é passageiro na vida, né? É uma das leis. Eu vou lembrar o nome da lei universal e vou anotar para não esquecer. Mas é a transitoriedade das coisas, né? Os fenômenos vão passando e o que está existindo agora nunca mais vai existir lá na frente. Tanto em termos de problema, quanto em termos de coisa boa. Então, isso que agora está muito bom, amanhã vai estar diferente. Pode melhorar, pode repetir de novo, pode ter no ano que vem outra vez, mas não vai ser nunca exatamente igual ao que foi nesse momento, né? E isso é um pensamento do taoísmo. Isso, na verdade, é o Tao Te Ching, né? Isso também vai passar. Seja o que for, seja bom, seja ruim, não importa onde você está, isso vai passar. Então, quando você estiver bem, aproveita para ancorar bem essa energia de bem-estar e viver e estar presente nesse bem-estar e aproveitar a cada momento. E quando estiver ruim, lembrar que também vai passar. Daqui a pouco passa isso, é uma fase, é um momento que você está vivendo, que talvez você não goste muito do que você está vendo hoje em dia. Tenha em mente que isso vai passar, que nada fica para sempre. A única coisa que é para sempre é a gente com a gente mesmo e como a gente se sente. E aí a gente aprender a se harmonizar perante os desafios que a vida traz, perante os acontecimentos do nosso dia a dia, encarar eles de uma forma pacífica e harmoniosa. Esse é o grande X da nossa existência, né, João? Então, assim, eu acho muito legal trazer esse tema, porque eu percebo que nesse momento está havendo uma aceleração no invisível, no energético, no sensorial, no que vai além daquilo que a gente consegue ver, pegar, sentir. E isso sensibilizando, isso acelerando, a energia se acelerando, cosmicamente falando, o nosso sentir começa a ficar mais balanceado. Assim, para nós mulheres é como se a gente estivesse vivendo uma grande TPM, assim, né? E eu gosto disso, porque eu gosto de falar isso, porque eu sei, quando eu sei que está tendo algo cósmico acontecendo, uma conjunção astrológica, uma coisa assim, eu falo, é uma TPM, daqui a pouco passa. Porque é isso, né? Pelo menos eu, hoje em dia, na idade que eu tô, quando eu tô de TPM, eu já sei que vai vir minhoca na minha cabeça, eu já sei que eu vou sentir umas raivas, eu já sei que eu vou sentir umas revolta, ou eu vou ficar deprimida, ou eu vou ficar pessimista, e falando pra mim mesmo, isso vai passar, daqui a pouco passa. Não leva muito a sério. Alguém fala uma coisa eu não gosto, eu vou conversar depois do terceiro dia da minha menstruação. Aí se eu ainda tiver com essa raiva toda, eu falo. E aí, normalmente, eu nem quero mais falar daquilo. Então, assim, isso vai passar. Seja o que for, vai passar. Tenha calma.
Tenha calma, esteja presente com você. Se estiver muito ruim, muda o foco um pouquinho, olha para uma coisa mais gostosa, depois olha de novo para o problema. Mas ter a consciência de que seja qual for a dor, seja qual for o problema, não vai ficar ali para sempre. Nós somos da geração IKEA. A gente compra um negócio, daqui a pouco quebra. O problema que está aqui agora, daqui a pouco nem é um problema. A gente precisa entender que as coisas não ficam para sempre, né? É engraçado, eu tinha uma cliente de psicanálise que ela falava assim, não sei o que, vai ser sempre assim. Cara, não vai ser sempre assim. As coisas não são para sempre. As coisas para sempre é o amor no seu coração. O resto passa. E a gente precisa aprender a olhar para a dor também com essa consciência. Quando tá doendo muito, e daqui a pouco cicatriza, daqui a pouco passa. Se tenha paciência com você, se dê tempo, né, Ju? Então, essa a sua fala, Dani, da questão da paciência, né? E eu diria também, de além da paciência, ter o acolhimento, ter esse autoacolhimento. Porque nos momentos em que nós estamos vivenciando processos difíceis, processos de dor, é como se aquele momento nunca mais fosse acabar. A intensidade, ela às vezes ela é tão forte, ela nos pega às vezes até mesmo de surpresa, que às vezes não temos uma estrutura para poder lidar com aquela situação. Por isso que esse trabalho de autoconhecimento, ele é importante. Quando eu me conheço, eu sei da minha potência, eu vou sentir a dor, porque o autoconhecimento ele não retira a dor, mas ele faz com que eu consiga lidar com ela de melhor forma. Aí eu já trago para cá, né, um ponto que eu aprendi em relação à espiritualidade, que eu gosto de falar muito, em relação às nossas sensibilidades, em relação à nossa intuição. Essa é uma dor que eu tinha e transitei por ela por um longo período até entender que eu tinha algumas visões, algumas premonições de fatos, né? E que eu não podia fazer nada. E eu ficava indignada. Por que eu estou vendo isso? Por que eu estou acessando isso? Depois eu entendi. Quando é uma coisa que vai causar dor, você está tendo a oportunidade de acessar aquela frequência justamente para ter essa preparação para passar por aquele momento de uma forma que seja mais acolhedora, de uma forma que você consiga ficar estabilizada para fazer o que precisa de ser feito. Então, eu fui entendendo, não quer dizer que eu concorde, mas eu fui entendendo, né, essa frequência. Eu fui entendendo por que que isso acontecia. Por isso que o autoconhecimento, quanto mais a gente vai adentrando este campo, melhor fica a nossa estrutura emocional para lidarmos com o imprevisto. Porque nós precisamos de entender que a vida é como é e não como eu pensei que seria. Senão a gente entra no padrão da criança, né? Que acha que vai ser tudo do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, da forma que eu quero, e a gente não aceita as coisas que vão acontecendo. E é bom também dizer que o aceitar não quer dizer que você tenha que estagnar e não fazer um movimento. Não tem nada a ver essa questão de, eu tenho que aceitar tudo agora. Não, não é assim. Eu tenho que aceitar que as coisas são como são. Por exemplo, eu gosto de um trabalho, eu perdi o trabalho. Tá, eu perdi. Mas eu não posso mais trabalhar, eu não posso trabalhar em outro lugar? Posso. Então, primeiro eu aceito que houve aquele movimento dentro do meu campo, dentro da minha energia. Eu vou buscar uma estrutura, eu vou me estabilizar até mesmo para conseguir um outro trabalho. E às vezes, energeticamente, você já precisava sair dali e ficou demorando, ficou postergando. O seu tempo ali venceu, mas você não fez o movimento. Se a gente não faz movimento, o próprio universo vai se encarregar de fazer. E é isso que nós precisamos de estar atento. Às vezes a gente fica na pirraça, querendo permanecer, continuar naquele lugar, com aquela pessoa, naquela relação, naquele trabalho que está nos fazendo mal. E quando nós não fazemos o movimento, o universo se encarrega e ele faz. Por isso que a aceitação não tem nada a ver com estagnação e achar que você não precisa e não deve fazer o movimento. Isso não é a mesma coisa. Aceitar é entender que eu não tenho mais o poder da decisão daquela situação, eu aceito e eu vou me restabelecer para um próximo passo. E eu, antes de passar a bola de novo para a Dani, eu queria ouvir de vocês aqui, que estão na live, se já aconteceu alguma coisa em relação a isso com vocês, a dificuldade de ter essa aceitação, esse entendimento, ou achar que a situação que vocês estão vivenciando nunca vai passar, ou que sempre é assim, porque as nossas palavras, os nossos pensamentos e o magnetismo que nós empregamos neles interfere e auxilia muito no nosso próprio processo. E aí depois a gente pode falar um pouco mais disso, né, Dani? Sim, não, eu já vou falar que eu não aguento, né? Eu não me controlo. Porque é
isso, né? São os processos de magia, né? Que a gente sempre traz aqui no Manoterapeuta, nas consultas, e eu vejo, eu tô desfazendo um processo grande de magia meu, e eu vejo, consulta após consulta, a quantidade de processos de automagia. Que às vezes a pessoa ali na consulta já fala assim, eu sempre me ferro nas histórias, aí você faz, então, aí você faz a consulta, você fala, lembra que você falou assim, assim, no meio do... Então, isso aí, você tem que parar de falar isso, porque você tá... Quando a gente fala a palavra, ela emprega magnetismo, né? E aí... Mas sempre é assim, tá? Mas assim, será que sempre será? Não precisa proclamar que vai ser assim, não precisa fazer essa magia contra você mesmo, né? De que sempre vai ser assim. Está assim, né? Não é assim. Não precisa nem dizer é assim pra mim. Está assim, hoje. Né? A palavra, ela tem poder, a PNL tá aí para ajudar a gente precisa ser mais assertivo, a gente precisa ser mais esperto no uso da magia da vida. E eu percebo que às vezes, por inocência, por besteira, por não saber, as pessoas vão falando coisas ali, né? E que vão imantando uma energia que trava a própria vida dela. E aí, junto disso, eu queria trazer isso que você estava falando, né? Um pouquinho antes da gente começar. Foi muito corrido aqui para eu anotar muita coisa antes da live, como eu gosto de fazer. Mas você falou uma das coisas que eu tinha anotado, eu tinha anotado sobre a origem da dor, né? E a segunda coisa que eu anotei foi isso, a origem da dor, né? Ou é alguma coisa que você precisa aceitar, né? Porque você já tentou tudo que você podia tentar. E normalmente quando é algo que eu tenho que aceitar, é algo que depende do outro. Eu não consigo mudar o outro. E aí, se eu tô presa, muito presa numa dor, porque o outro tá fazendo uma coisa, eu só me resta aceitar que o outro é do jeito que ele é. Ah, mas aceitar o outro do jeito que ele é, então eu tenho que lidar com isso para sempre? Não. Você tem a opção de pegar e ir para outro lugar. De pegar e mudar a sua situação. Ah, porque é a minha mãe, eu não consigo. Você pode pegar suas coisas e pagar seu aluguel, né? Então, assim, o aceitar nem sempre se acomoda, cala a boca e fica quieto. O aceitar aceitar, fazer as pazes com a situação que ela é assim, a relação com a minha mãe é complicada, é insuportável. E o que eu posso fazer a partir desta aceitação dessa relação que não dá mais para viver debaixo do mesmo teto? Pegar minhas coisinhas e me mudar, morar perto, mas não tanto, tentar um acordo. Ah, mas ela não quer. Tem que fazer as pazes que às vezes a outra pessoa não vai mudar. É essa aceitação. E a partir daí o que você vai fazer? Como a Jo estava falando, abandonar o relacionamento, mudar de relação, mudar de vida, mudar de casa, né? A partir da aceitação eu escolho qual o movimento que eu vou fazer. E a outra coisa que causa dor é a gente precisar mudar e a gente não mudar, né? Então as duas causas da dor normalmente é algo que eu preciso mudar e não estou mudando, e aí aquilo vai se repetindo e vai doendo, e você tem que olhar e de repente dói de novo, e aí você olha e o universo vai ficar fazendo você dar topada naquela mesma quina toda hora, até a hora que você olha para aquilo que você precisa mudar e comece realmente não só a olhar, mas a mudar, ou simplesmente aceitar que talvez alguém não vai mudar do jeito que você gostaria que mudasse. Talvez quem tem que mudar é você. Aí, de novo, a gente volta para a mudança que você mesmo tem que fazer. Então, assim, praticamente sempre é você que tem que mudar alguma coisa. Mas é você que tem que mudar. E não achar que o outro que tem que mudar para a sua mudança acontecer, percebe? Porque isso é uma prisão. Isso é uma prisão perpétua. Isso é uma prisão eterna. Que cria um ciclo vicioso que a pessoa nunca sai daquilo. E a gente está aqui justamente tentando libertar consciências e trazer leveza para os processos internos. Então, assim, isso vai passar? Vai passar na hora que você soltar. E aí você tem que soltar que o outro, às vezes, não quer mudar a mudança maravilhosa, incrível que você já descobriu que você pode fazer. Faça você. Mude você. Faça aquilo que você quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, aceite que nem todo mundo vai bater palma, nem todo mundo vai estar lá para te apoiar, nem todo mundo vai achar lindo, nem todo mundo vai falar, vamos! Não é assim que acontece. Aí passa mais rápido. Então, tem dor que a gente segura e que não passa, porque a gente não quer deixar ir. Porque a gente quer que o outro... A gente quer convencer o outro a concordar com a gente. A gente quer levar o outro, ao invés de ir. Ah, mas eu vou sozinha? Às vezes vai. E aí? Depois volta. Não é tão ruim andar sozinho. Aliás, sozinha é a nossa existência, né? A única relação que é eterna é a minha comigo mesma. As outras relações todas passam.
Então a gente precisa aprender a tomar decisões sozinha, as nossas escolhas sozinha, arcar com a responsabilidade e aceitar que às vezes quem a gente quer que esteja junto não vai querer participar da história. E eu me empolguei. Dani, você foi para tanto lugar legal que minha mente foi aqui viajando e foi entrando tudo junto. Mais uma coisa que eu acho legal, interessante e que pode ajudar muitas pessoas quando começarem a vibrar e entender isso verdadeiramente de dentro para fora, é essa questão da mudança que acontece somente comigo mesmo. Eu não tenho o poder de mudar o outro. Aí fala, isso é óbvio. O óbvio, às vezes, precisa de ser dito. Mas, mais do que isso, é começar a observar como está a vibração em seu entorno. Se você sempre está arrumando uma pessoa que está querendo te enganar ou que está querendo te sugar, e isso acontece nas relações afetivas, isso acontece nas relações de trabalho, isso acontece na relação de parceria dentro de casa, não adianta você simplesmente virar as costas e sair. É necessário esse acolhimento, esse entendimento, para que comece a fazer uma análise um pouco mais profunda, qual que está sendo a sua vibração de estar atraindo pessoas que proporcionem essa mesma pegada, né? De abuso, A de... sintonia, né? Justamente. Sintonia. Então, o que que adianta se eu vou pensar que, tá, isso não tô legal, vou mudar. Mas se você não mudar internamente, você pode mudar de casa, você pode mudar de país, você pode mudar de cidade, você pode mudar do que for, que você vai continuar atraindo essa mesma frequência e vibração. É por isso que nós sempre batemos nessa teclinha do autoconhecimento. No momento em que eu consigo entender o que está acontecendo dentro do meu sistema e o porquê que eu estou atraindo aquele tipo de pessoa, eu já estou começando a jogar uma informação que eu preciso mudar internamente o meu comportamento, internamente a minha vibração, se eu quero sair daquele ciclo repetitivo. Então, mudar somente de ambiente ou de ambiência não vai resolver o problema. Porque se aconteceu uma vez, tudo bem, pode acontecer. Aconteceu duas, aconteceu três, aconteceu quatro, preste atenção. Porque você não está conseguindo entender a mensagem que o universo está querendo te passar. Porque às vezes a gente fala muito assim, as pessoas não me respeitam. Aí eu te pergunto, você se respeita? Porque talvez o universo está querendo ali somente te mostrar que você está faltando com respeito consigo mesmo. E está delegando essa sua função para outra pessoa. Então você vai continuar se conectando com pessoas que vão te desrespeitar, porque você não consegue energeticamente impor a sua vibração. Porque quando nós vamos falando de imposição, você não precisa nem de abrir a boca. Somente a sua energia, a sua presença já passa a mensagem que você precisa de passar. Então você não precisa de brigar com ninguém, é o posicionamento energético. Aí ter essa atenção, qual é o posicionamento energético que eu estou emanando, basta você olhar o seu entorno, o que você está atraindo. Comece a perceber quem são as pessoas do seu convívio, qual o tipo de frequência e vibração elas emanam para você, para que você comece internamente a olhar. Está sendo desrespeitado? Será que você está se respeitando? Está se sentindo abandonado? Será que você não está se abandonando para fazer parte do todo? Para sentir-se pertencente de algo? Porque muitas das vezes a gente reclama que é abandonado, que é rejeitado, que é esquecido, mas a gente está se abandonando. A gente está esquecendo de olhar para a gente mesmo. Faz sentido, Dani, isso para você? Faz muito sentido, Jô. Tudo isso que você está falando faz muito sentido. Às vezes a gente. A pessoa às vezes não entende que o que está acontecendo fora é um reflexo do que está dentro, né? E quanto mais claro isso vai ficando, mais a gente começa a hackear na gente, aonde está criando essa sintonia para atrair isso que está lá fora. Agora, de novo, às vezes a gente se coloca num lugar tão difícil, tão dolorido, que aí para sair dessa sintonia A, né, do que eu não gosto, chegar na sintonia B daquilo que eu quero, é um processo, demora um pouco. Né? Por isso, justamente, o tema da live. Isso também vai passar. Isso que você está se encontrando agora no ponto A e você não gosta e não está legal aí, tenha clareza que uma hora isso vai passar e você pode já marcar na sua agenda mental, na sua lista mental, quando passar, o que você vai celebrar por conta disso, né?
Eu posso dar um exemplo da minha existência, né? Houve um momento em que eu tive uma questão mediúnica mesmo. Eu entrei numa crise energética muito grande, mediúnica, e eu não entendia o que estava acontecendo, e eu escutava pessoas gritando comigo o tempo inteiro, e todo mundo me xingando, e eu andava na rua e eu achava que estava todo mundo me xingando, eu achava que meus vizinhos não gostavam de mim. Enfim, tinha todo um envolvimento energético, espiritual, e sim, havia uma coisa com as pessoas dali, tudo bem. E nesse momento, quando isso estava acontecendo, eu me lembro que eu ficava falando para mim, cara, a hora que eu recuperar o meu silêncio, eu tô ganhando nesse troço. Isso que eu falava para mim, eu falava, isso vai passar, eu já tinha esse conhecimento, mas era muito difícil estar no meu corpo, era muito difícil existir naquele momento com aquela dor toda, com aquela pressão toda, parecia que ninguém gostava de mim, a minha mãe também não entendia o que estava acontecendo, ela ficava, ai minha filha, isso parece uma obsessão, ai mãe, acho que é isso mesmo. Enfim, e fazer o quê? Quando você está naquela pele, é ter a resiliência de esperar, de ter a paciência e de aceitar e de fazer o seu melhor para mudar para a sua melhor versão, né? E foi aí um bom período aí, um ano ouvindo bastante coisa feia pelas vozes, por isso, por aquilo, até chegar ao ponto que foi silenciando. Agora, 10 anos depois, eu sei quando tá silêncio, eu tô ganhando. Quando eu tô com o meu silêncio, não que eu não goste de barulho, tá? Eu gosto de música, eu gosto de badalação, mas quando eu tô assim, que eu acordo, que eu posso olhar pela janela e tá tudo silencioso, eu já sei que eu tô ganhando o jogo. Mas houve um momento que eu tava perdendo o jogo, que tava tudo muito barulhento. E o que eu dizia pra mim é isso: a hora que eu recuperar o meu silêncio, era a minha lista imaginária. A hora que eu recuperar o meu silêncio, eu tô ganhando esse jogo de novo. Eu recuperei o meu eixo. Então a gente precisa perceber, né? Tá tão ruim assim, porque e aonde eu gostaria de estar? Quando eu estiver aonde, que às vezes não precisa ser nem no topo da Torre Eiffel, às vezes só de conseguir chegar do outro lado do rio, né? Quando eu sair dessa água barrosa de rio, que eu sentar ali naquela pedrinha no sol, eu já vou estar feliz. Então, assim, não precisa ser uma jornada de chegar lá no alto do castelo, da torre e botar a coroa na cabeça. Pode ser uma coisa muito simples. E aí, beleza, eu preciso só mais um respiro. Eu preciso só mais um respiro. Como nos Alcoólicos Anônimos, né? Quando as pessoas fazem um programa, eu não fiz, mas a minha mãe fez, então eu sei. Só por hoje eu não vou beber. Então, só por hoje eu vou ter um pouquinho mais de paciência. Só por hoje eu vou ter um pouquinho mais de calma. Só por hoje eu vou segurar um pouquinho essa raiva e não vou explodir em qualquer pessoa. Só por hoje eu vou tentar olhar com amor para essa situação. Só por hoje eu vou tentar entender o que isso está tentando me ensinar, embora esteja uma bagunça e eu não entenda nada. Só por hoje eu vou tentar dar o melhor de mim nessa situação, né? Porque a gente precisa entender, por mais que a gente tente se enganar, ninguém é alecrim dourado, né? A gente tá onde a gente se colocou. E se tá muito ruim, em algum lugar a gente colaborou para estar ruim desse jeito, né, gente? A gente já é grandinho aqui, ninguém tá brincando de viver aqui. A gente está levando a vida a sério. Se está muito, muito, muito ruim, aonde foi que eu colaborei para estar tão ruim? Aonde eu poderia fazer melhor? Aonde eu me arrependo e aonde eu gostaria de melhorar? Ih, caramba, falta tanta coisa para eu fazer. Tá, pega uma. Começa do começo, porque vai passar. E aí, para não repetir o mesmo ciclo lá na frente, o que você pode fazer diferente agora? Mas se está tão insuportável agora, você vai fazer o quê? Você vai repetir as mesmas ações que você fez até agora para chegar nesse olho do furacão que está tão ruim? E aí cavar mais um buraco e chegar num nível mais profundo de ruim? Ou você vai começar a mudar a sua atitude, aceitar que o que você fez não foi legal, aceitar que talvez as pessoas não queiram se envolver mais com você porque você pisou na bola ou fez alguma coisa que não gostaram, ou simplesmente porque elas não te entendem. Aceitar que é assim e você dar o seu melhor para procurar virar o jogo e ter essa resiliência. Isso vai passar. Não tá legal aqui, eu não gosto de onde eu tô, mas uma hora isso vai passar. Então, o que eu posso fazer para passar e eu subir de nível? E não passar e eu descer de nível. Porque é muito arriscado na hora do desespero, por isso que a gente fala que a gente está num planeta de provas e expiações. É muito fácil na hora do desespero a gente tomar atitudes mágicas e pisar em cima dos outros para conseguir sair do fundo do poço. E é nessa hora que você está sendo testado, né? Que sempre aparecem uns esquemas, sempre aparece alguma coisa que eu poderia fazer, que aí talvez prejudique alguém. E aí o universo está ali te testando. Vamos lá, você fala que é tão bom assim, né? Olha, alecrim dourado, não sabe por que está passando dificuldade.
mas na hora de pisar no irmão, vai lá e pisa para conseguir subir um pouquinho na escada. Ah, percebe que nós somos testados o tempo inteiro. Isso, por mais seja difícil, se você conseguir se manter no seu prumo, se você conseguir se manter centrado, realmente na lei do amor, sem machucar ninguém, tentando dar o melhor de si, olhando para si, buscando dentro de si um recurso para sair do olho do furacão, as coisas começam a se ajustar. As oportunidades começam a vir sem você precisar machucar ninguém. Mas entenda que esses momentos das coisas difíceis é um teste para ver até onde você vai. Será que você é tão bonzinho mesmo? Será que você é tão queridinho mesmo? Bota o joelho no chão e procura um caminho sem machucar ninguém. Será que você vai sucumbir ao fácil e dar o braço a torcer e prejudicar alguém à sua volta só para você sair do fundo do poço? E aí depois a história se repete, você não sabe por quê. E aí eu saí voando igual uma pipa, falei um monte de coisa e agora volta aí, Joelma, puxa a cordinha. Não, eu achei muito profundo toda essa sua fala. E eu acho legal a gente destacar e pensar junto, né? Que na verdade não existe culpa. Existem as responsabilidades. E vai de encontro a uma postagem que eu fiz esses dias no Instagram, que quando eu entendo que não existe culpa, que existe só responsabilidades, e que eu fico achando ou procurando alguém para se responsabilizar pelaquilo que eu fiz, é não querer assumir a própria responsabilidade das suas ações, das suas escolhas. No momento em que eu falo, ai, que Deus que me castigou, eu estou querendo jogar nas mãos de Deus aquilo que eu mesmo semeei, aquilo que eu mesmo plantei. Mas como o plantio aconteceu, a colheita não foi boa, eu fico ali na sensação e vibração de culpa, fico querendo encontrar um responsável pelo meu plantio e acabo não assumindo as minhas responsabilidades. No momento que eu não assumo as minhas responsabilidades, eu não tenho como modificar aquela informação dentro do meu sistema. Então, isso que você falou é muito legal, porque eu preciso de me responsabilizar pelo meu processo, entender o que está acontecendo ali e entender que aquilo que eu estou colhendo foi justamente aquilo que eu semeei e eu plantei de alguma forma. Às vezes, indiretamente, a gente faz alguns plantios que a gente só vai perceber na hora da colheita. Então, tudo isso que você falou, para mim, faz muito sentido e é muito profundo. Porque quando nós estamos no momento de fragilidade, de debilidade, a gente tenta se agarrar à primeira coisa que aparece e esquecemos de ver nas entrelinhas o que é aquilo que está aparecendo. Será que verdadeiramente vai me tirar da situação que eu me encontro? Ou vai ser só um paliativo que depois vão deixar consequências piores? Porque às vezes nessa tentativa de sair daquela situação de forma desesperante porque está doendo, a gente acaba anulando, às vezes, os nossos princípios, às vezes as nossas vontades, porque o desespero é tanto, a gente quer fazer um movimento para sair daquela situação. Só que a que preço que você quer sair daquela situação? E quando a gente começa a entender que isso também vai passar, a gente começa também a ser mais seletivo e utilizando a nossa sabedoria para fazer a mudança de uma forma que depois não fique pior do que o que estava. Porque o desespero pode me levar a cometer uma coisa pior do que aquela situação que eu estava vivenciando. E não consegui suportar. E a sua fala foi muito precisa, né? Desse somente por hoje eu vou fazer esse movimento. É um raciocínio que nós teríamos que trazer para a vida, todos nós. Porque além de nos ajudar a passar pelas provações, diminui o estado da ansiedade. Porque se eu estou aqui no presente, no só por hoje, eu vou fazer o que eu preciso, que eu quero colher amanhã. Porque senão eu já estou lá na minha colheita, eu nem plantei, o que eu quero colher? Depois eu vou falar que tem um Deus injusto que está me castigando. Será mesmo? Ou que você não plantou e agora você está querendo colher sem ter plantado? Ou você plantou pera e quer colher melancia? Enfim, a Leonice está falando aqui, ó. O problema é que Justamente, temos... só para fechar, antes de você mudar para o comentário da Léo, rapidinho. É uma questão de estar presente, né, Ju? Isso tudo que você está falando é uma questão de estar presente para o que realmente está acontecendo, está presente na minha vida. Poxa, eu estou colhendo limão, mas eu queria pera. O que eu fiz para estar colhendo limão? E aí, o que eu posso fazer para na próxima colheita ter os meus limões, né, e ter aquilo que eu quero? E é essa presença que vai trazer essa clareza de não, só hoje, um pouquinho mais de força, só hoje essa resiliência, só hoje eu vou fazer isso. Agora vai lá pro comentário, só Não, queria aqui a Léo falou complementar aqui, para ó. não mudar.
O problema é que temos uma crença que Deus é algo externo. E, na verdade, Deus somos nós e não assumimos nossas responsabilidades. Então, é quando as pessoas estão muito fragilizadas e quando nós não estamos nesse estudo do autoconhecimento, é uma tendência natural de começarmos a buscar fora os responsáveis pela nossa frustração. Então, isso é muito automatizado e faz parte do inconsciente coletivo, né? Então, quando nós temos essa estrutura de querer agarrar a algo para não assumir a responsabilidade daquilo que eu não quero, imagine, eu estou colhendo isso aqui que eu não quero. Olha que difícil, mas foi eu que implantei. Para a gente chegar a esse entendimento, para ter esse acolhimento sem o auto-julgamento, sem essa questão de ficar se punindo, é necessário ter uma maturidade emocional muito bem estabelecida, amadurecida. Eu preciso de estar no entendimento de ser humano, né? Que quando eu vejo que eu sou uma humana, eu sei que eu vou acertar, que eu vou errar, que eu vou aprender, mas eu estou vivenciando, eu estou experienciando. Quando eu não me coloco nessa condição de humano, eu vou achar que eu não tenho direito, que eu não posso errar nunca. Então, quem não quer errar, também não vai fazer. Não vai conseguir movimentar. Porque quando eu vou fazer uma coisa por uma primeira vez, a tendência é que eu vá errar. É uma regra? Não, não é uma regra. Mas a grande probabilidade é que eu vá errar em algum passo. Vamos pegar a culinária, né? Que é bem fácil, bem simples de poder exemplificar. Se eu for fazer um bolo que eu nunca fiz, eu posso ser que eu vou deixar ele assar um pouco mais. Pode ser que eu vou colocar um pouco mais de fermento da qual o bolo precisava. Ou vou esquecer de colocar o fermento. Ou vou esquecer de pré-aquecer o forno. Só que eu fiz. Eu consegui vencer ali o meu orgulho, né? E a gente vai trazendo para os nossos instintos. Eu vou conseguir vencer o meu orgulho e me permitir experienciar aquela situação. Com isso, eu vou me matar ou vou matar alguém? Não. Então tá tudo certo, eu posso testar, eu posso experienciar, eu posso me humanizar. Porque muitos de nós, às vezes, ficamos estagnados por muito tempo por não se permitir errar. E isso é o nosso orgulho que está gritando, está sendo um orgulho mal usado. Então, para não errar, eu prefiro não viver. E aí, depois eu não sei porque minha vida está sem sentido. Eu não estou conseguindo viver. Eu não coloco impulso na minha própria ação. Eu não consigo fazer um movimento. Aí começa a entrar em depressão. Fica muito apegado a quando aquilo era legal, como eu gostava daquilo. Ou vai para a ansiedade. Começa a projetar na memória, na cabeça, coisas que deseja fazer, que deseja ter, que deseja conquistar. Mas está tudo lá na frente. Não fica nesse estado pleno de presença. Por isso que eu falo de novo, esse exemplo da Dani foi fantástico. Né? Esse só por hoje nos ajuda a permanecer nessa plenitude do momento presente. A Tatá tá falando aqui, ó. Vamos nos aperfeiçoando no processo e se permitir isso, né? Verdade. Então, Tatá, muito isso, né? E nós sempre estamos conversando entre terapeutas. A Tatá também é uma terapeuta, uma manoterapeuta parceira. É uma parceira de live também. Então, quando nós vamos nos permitindo a vivenciar essas experiências, é o momento de verdadeiramente ter o aperfeiçoamento. Porque nós falamos assim, eu sou muito perfeccionista, por isso que eu não faço. Não, você é procrastinador e está inventando desculpa. Perfeccionismo eu vou dar o passo, eu vou fazer o movimento, vou entender o que me falta para aperfeiçoar. Mas como eu vou dizer para a Dani que eu não vou fazer, que eu sou perfeccionista, se eu não estou fazendo? Então, eu não sei o que eu preciso de me aperfeiçoar. Isso é uma justificativa inconsciente que eu criei para o meu mental. Porque eu tenho dificuldade de assumir que eu não estou fazendo mesmo, porque eu não quero, ou porque eu acho que eu não deveria. E por aí vai, né, Dani? Agora não, vai dar muito trabalho, é muito cansativo, para ficar bom dá trabalho, é isso, fazer as coisas bem feitas dá trabalho, leva tempo, e aí é mais fácil inventar um monte de desculpa mesmo, né, do que admitir, puta, não tô afim, ou tô com medo, né, do meu orgulho, achei muito legal isso que você falou, tô com medo desse meu orgulho mal usado, de alguém ver que eu não fiz tão bem feito, porque alguém pode fazer melhor do que eu, Mas como é que você vai aprender a fazer isso se você nem tentar, né? É justamente isso, a gente às vezes anda na vida nesse lugar de não se sentir muito bom em nada, de achar que não sabe fazer as coisas direito, eu não sei fazer nada, eu não consigo, eu não sei se eu consigo, mas se você não tentar, como é que você vai conseguir alguma coisa, né? A gente tem que aprender a começar do começo.
Então, se aonde está não está bom, você precisa começar a fazer algum movimento base para conseguir sair daquilo, né? E aí, às vezes, a gente tem que ser humilde, tem que começar do começo, a fazer uma coisa boba, a fazer uma coisa simples, a fazer um trabalho um pouco mais maçante, que talvez não é aquilo que você queria, mas é o que você pode, né? O que não pode é ficar parado no mesmo lugar, olhando sem fazer movimento nenhum, sem fazer mudança nenhuma, e ficar chorando pitanga, reclamando que a vida não muda, que sempre vai ser assim, que sempre ficou desse jeito. Bom, talvez se você ficar parado no mesmo ponto, sem se mexer, vai ficar assim um bom tempo, mas não vai ficar para sempre, porque uma hora você morre, tá? Então tá tudo bem. Assim, uma hora, na hora que você morrer, vai sair daí de onde está. Mas a grande tendência na nossa vida é da gente fazer um movimento. A gente vai para lá, a gente vai para cá, algum movimento a gente vai fazer. E aí, se eu vou ficar repetindo a mesma movimentação, eu vou ficar repetindo o mesmo resultado até que eu quebre, eu supere aquele padrão, até que eu encontre aonde que eu estou fazendo o movimento errado, né? E aí, se está muito, muito, muito ruim, você quer muito, 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 muito que isso mude, alguma coisa você tem que mudar. A vida não vai mudar fora, né? A Ju estava falando sobre pessoas buscando responsabilidade das coisas fora, né? Querendo culpar alguém de fora pela dor que ela está vivendo aqui. E a mesma coisa são as soluções. Não adianta querer buscar a solução fora. A solução está dentro de você. Você tem que olhar dentro de você, dentro das suas atitudes, dentro dos seus recursos, dentro dos seus dons, dentro das suas capacidades, do que você sabe, do que você não sabe, do que você consegue, do que você não consegue, das suas limitações, aonde tem recurso para você conseguir se movimentar e sair desse ponto de estagnação, né? Às vezes os seus recursos vão ser dons e capacidades que você tem, mas que você não está usando. Às vezes os seus recursos vão ser pessoas que são muito leais a você e amizades que você tem que vão poder te conectar com o mundo lá fora e te levar para um caminho que você consiga sair de onde está. Às vezes o recurso que você tem é dinheiro, então paga alguém para te ajudar a fazer o que você tem para fazer. Cada um tem os seus recursos, todos nós temos recursos. Ninguém é isento de recurso, ou de capacidade, ou de dons, ou de saberes enfim, e de vida, né? A vida é essa coisa multidimensional, multifacetada, que cada um de nós é único e tem os seus. Dores, amores, horrores, dons, capacidades, medos, amizades, conexões e valores, e cada um tem o seu. E aí você precisa, quando você está vivendo uma coisa que é um inferno na Terra, que está muito ruim, que está muito difícil, se você quer sair daí, você consegue sair daí. Nada, ninguém está perpetuamente preso a situação nenhuma. Né? Se você está se vendo preso a alguma situação, é você que está se colocando ali. E do mesmo jeito que você se colocou, você consegue se tirar. E aí, qual recurso você vai fazer uso nesse momento para conseguir fazer esse movimento? E dentro dessa perspectiva, que é a realidade, todos temos os nossos recursos. E se não temos, pede uma ajuda para alguém. Todo mundo tem alguém que ama, todo mundo tem algum amigo, todo mundo tem algum conhecido, todo mundo conhece alguém, a tia da igreja que é conectada lá com o padre que conhece não sei o quê, que pode te levar lá para uma caridade. Enfim, sempre tem um jeito de você conseguir uma fonte de apoio, mas quem tem que se apoiar primeiro é você. Quem tem que olhar para essas capacidades, para hackear esse sistema é você. De novo, voltando para o autoconhecimento como sendo realmente a solução para tudo. Porque né, como a Jo falou mais cedo, que eu acho que é uma fala super importante, o autoconhecimento, ele não vai fazer a dor parar de doer, mas ela vai te ajudar a lidar com ela. Quando eu me conheço, quando eu sei os meus recursos, quando eu conheço aquilo que funciona para mim, né, dentro da minha dor, eu sei que se eu estou muito estressada, com muita raiva, fazer esporte é uma coisa que vai me ajudar. Se eu tiver um saco para dar um chute e gritar, eu boto tudo para fora já na hora. Mas enfim, eu sei que se eu me movimento, eu boto para fora muita coisa ruim. Eu fico muito paradona, eu começo a ficar mal. Então assim, eu sei que no meu sistema eu preciso me movimentar. Tem gente que precisa costurar, tem gente que precisa pintar, né? Então assim, o autoconhecimento vai te dar, vai te permitir fazer uma caixinha de ferramentas para que você consiga sair de qualquer situação que esteja muito difícil mais rápido. Né? O autoconhecimento, a espiritualidade, a iluminação, você fazer todo esse estudo, de que serve? Não vai parar de vir problema. Não vai parar de vir problema, isso sempre vai ter, né? Mas uma coisa é você estar lá naquele marzão e ter um toco de madeira para se segurar,
E outra coisa, você tá no marzão, ter um bote salva-vida, ter um negócio de oxigênio e ter ali um caminho que você sabe que se você for por ali, sobe uma escadinha até dentro do iate para tomar um banho de água quente e botar o seu hobbyzinho e ficar vendo a tempestade quentinho. Então, assim, o autoconhecimento são esses recursos todos, né? De ter ali um oxigênio, de ter um bote salva-vida, de ter um meio para sair daquele mar com chuva, que tá frio, que tá gelado. O autoconhecimento ele vai te ajudar a saber, ai, preciso me esquentar, ai, preciso me acolher, ai, preciso tomar um chá quente, porque tá frio agora. O autoconhecimento é isso, é se sentir, se perceber e saber quais recursos você tem que você pode usar naquele momento ou como desenvolver recursos, como criar habilidades para lidar com qualquer problema. Né, Gil? No Dani, você falou tanta coisa legal e uma delas foi das habilidades, né? Eu, dentro dos atendimentos, quando nós fazemos uma sondagem, estamos conversando, a gente pergunta quais habilidades você acredita que você tem, que você consegue expandir, que você consegue ali servir. E muitas pessoas têm dificuldade de falar das próprias habilidades. Mas quando a gente fala de qual o lado, o sombra, o seu problema, o que você acredita que precisa ir de melhorar, as pessoas, elas automaticamente elas fazem uma lista. Então, isso que você falou das nossas próprias habilidades é fundamental sabermos as nossas sombras, mas também conhecer as nossas potências. Porque é como você disse, se nós temos um problema, dentro de nosso próprio sistema, temos o que precisamos para fazer o movimento, para sair daquela situação. Qual a nossa tendência? Olhar a grama do vizinho que está mais verde e esqueço de olhar a minha, de estar ali adubando a minha, de regar a minha. E quando nós não conhecemos as nossas habilidades, é justamente o que a gente está fazendo. A gente está valorizando, validando tudo que o outro tem de legal, de bom, que eu admiro, mas eu esqueço de olhar para mim, olhar para as minhas potências e, consequentemente, terei essa tendência de buscar solução externamente, acreditando que vai aparecer um salva-vida que vai ali me tirar do meu problema. Eu sou muito direta, né, nas sessões terapêuticas e eu falo, olha, a terapia ela não vai resolver a sua vida. Ela não vai tirar o seu problema. A pessoa se assusta, né? E eu falo, não vai. Quem vai te tirar do problema é você mesmo. O que a terapia vai fazer, ela vai te proporcionar essa visão da qual você está tendo dificuldade de ter. Ela vai ampliar o seu foco para que você consiga potencializar as suas próprias habilidades. Para que você tenha maturidade para lidar com as situações. Porque as pessoas acreditam que vou pagar uma sessão terapêutica e o terapeuta vai resolver minha vida. E isso não é verdade. Ah, eu fiz terapia, mas ainda tem problema. Sim, você está vivo. Enquanto nós estivermos vivos e respirando, os problemas eles vão acontecer, eles vão chegar. A terapia vai nos ajudar a fazer aí esse fortalecimento das nossas habilidades para resolver as nossas situações. Né? Aí a Leonice está falando aqui, ainda bem que tem o problema, assim fazemos o movimento. Exatamente, o problema já está ali para ver se você se mexe para algum lado, né, Ju? Sim, com certeza. Aqui, ó, eu adorei o que esse corretor Regi falou aqui, ó. O autoconhecimento não é ter uma válvula de escape apenas, e sim conhecer o problema e resolvê-lo equilibradamente. Justamente, essa é a essência, né, do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é matar uma curiosidade do que tem internamente. É você conhecer as suas potências para saber como usá-la. Porque pode ser que aquilo que você mais precisa está adormecido dentro de você. E você ainda não consegue nem reconhecer essa sua potência, habilidade para fazer o movimento que você deseja. Então, esse trabalho, ele é muito mais profundo do que simplesmente uma palavrinha clichê, aí você tem que se conhecer, né? É muito mais profundo, porque vai abrir muitos outros caminhos. Só que a pessoa precisa estar disposta a passar por essa trajetória. Ela precisa estar disposta a vivenciar essas experiências que vai levar nessas camadas mais profundas. Porque quando eu reconheço tudo que eu tenho, tanto de luz quanto de sombra, eu sei também em que momento eu preciso de usar cada uma delas. E aí nós vamos a cada dia mais ampliando esse autoconhecimento. E quando eu me conheço, eu saio da frequência da dependência, de ficar esperando a validação externa o tempo inteiro. Porque se eu for validada, ok, é legal. Mas se eu não for validada, eu não vou me invalidar.
Eu não vou ficar estagnada no meu processo porque a outra pessoa não gostou, ela não aceitou, ela achou que não é legal assim. Não é legal para ela. Vamos entender que aqui eu estou falando de acordo às minhas verdades, que são diferentes das verdades da Dani. A minha é melhor do que a dela? Não. São só realidades diferentes. A minha cabe para minha verdade, a dela cabe para dela. Agora, se eu ficar esperando a validação dela, eu vou me anular. E aí eu não vou experienciar, porque ela está falando desde um ponto de vista do conhecimento dela, das experiências que ela teve na jornada dela. Então, por isso que nós precisamos de estar olhando para isso com muito acolhimento e entender que as verdades são múltiplas. Cada um vai ter a sua, e não existe uma verdade melhor do que a outra. Existe a que me cabe e existe a que não me cabe tanto assim. Existe a que eu me identifico e existe uma que eu não vou me identificar tanto assim. Mas a minha não é melhor ou pior. A minha só é minha. E eu tendo esse entendimento, eu paro de brigar e de comprar brigas com coisas que não levam a lugar nenhum. Porque eu não preciso mais ser detentor de uma verdade absoluta. Eu preciso de me ancorar na minha verdade e também não me cegar dentro dela. Porque quando eu me cego dentro da minha verdade, eu não me permito crescer. No momento que eu entendo que a minha verdade é uma, a da Dani é outra, e eu escuto a Dani com respeito, com acolhimento, pode ser que ali vai surgir uma terceira verdade, porque tem uma somatória que pode vir ali das duas ideias. Quando eu estou aberta a esse movimento, existe a expansão. E a expansão acaba que vai ser muito melhor do que fechar o seu nicho, né? O seu equilíbrio ali dentro da sua própria e única verdade. Faz sentido, Dani, isso que eu tô falando para você? Faz sim, faz muito, né? A verdade, a nossa própria verdade, né? Ela que vai dar o caminho daquilo que pertence à nossa vida, né? Aquilo que realmente é nosso. E essa verdade, às vezes, ela pode assombrar a gente também, porque a gente está acostumado a viver num mundo com tantas camadas, com tanto tem que, né? E aí a gente fica tentando atender a vontade, sei lá, de quem, para tentar encaixar ali naquilo que dizem que a gente tem que viver, que aí a gente acaba se omitindo da nossa própria verdade, daquilo que a gente pensa, sente que é de verdade, que a gente nem consegue se encontrar. E quando a gente permite, a gente aprende a deixar viver, né, aqueles à nossa volta, e permite que eles sejam do jeito que eles são, a mágica começa a acontecer, porque a gente começa a ter exemplos próximos de nós, e isso vai inspirar, né? Quando eu não estou ali tão agarrada que a minha verdade é o único caminho e tem que ser desse jeito, por mais que eu ainda não conheça a minha verdade direito, eu estou ali perdida nos estereótipos do que deveria de ser por algum motivo, mas quando eu consigo deixar que o outro viva a verdade dele, eu começo a ter à minha volta exemplos de como a coisa pode dar certo fora da caixinha. E aí eu olho para aquilo e falo, nossa, que legal, fulano não fez nada daquilo que disseram que era para fazer, chutou o balde, pô, tá benzão. De repente pode dar certo para mim também, por que eu não tento, né? E aí você começa a ter vários modelos de inspiração no sentido de evidência de que a vida não tem que ser dentro daquela verdade que ensinaram. Essas evidências eu acho muito legal, né, da gente poder ir colecionando evidências de que existem outros meios de viver. E aí quando a gente começa a reconhecer pessoas com verdades diferentes, como sendo tudo certo, não é uma verdade nem melhor nem pior do que a minha, é verdade do coração dela, ela está seguindo, ela gosta do que ela está fazendo, ela não está ferindo ninguém, não está machucando ninguém, ela apenas está sendo feliz com o que ela faz e isso é de tirar o chapéu, porque tá, né, de ser feliz aos 15 anos chega a ser um ato de luxúria, né? Então a gente tem mais aqui a aplaudir e colecionar como exemplo. Olha que legal, é possível fazer diferente do que disseram uma vida inteira que era diferente. Mas aí se a primeira coisa que eu faço é criticar e apontar o dedo e dizer que tá errado, aí já é o meu ego ferido, já é a minha sombra em dor, gritando, esperneando. Então, assim, aí você fica preso nesse inferno. Dessa vida que não leva em lugar nenhum, dessa vida que não tem a mínima graça, dessa dor que parece que nunca vai passar, porque você está travando todo o fluxo de tudo na sua vida, fechado, dentro daquela caixinha escura, dentro daquela caverna, não tem mais nada, e aí a chave está na sua mão, você não quer abrir e sair, vai ficar preso ali, se você quiser, né? Seja feita a vossa vontade, assim funciona o universo. Mas se você quer sair da onde você está e você simplesmente não consegue ver como, essa live foi feita para você olhar para isso desse jeito, olhar para o mundo cheio das perspectivas que ele tem,
né? É lógico que se você não quer mudar, então você não quer mudar, e aí não tem nada que a gente possa fazer, você também não ia estar ouvindo a gente aqui até essa hora. Mas quando a pessoa quer sair de onde ela está e ela não consegue, eu acredito que essa consciência, assim, para mim é um mantra, por isso que eu trouxe isso hoje, isso também vai passar. Como eu falei com a Jo um pouquinho mais cedo, a gente está na véspera de um eclipse, eu não vou ficar falando disso agora, mas eu acompanho o fenômeno há mais de 15 anos. A gente fica louco na véspera de eclipse, é muita energia passando, é uma tempestade solar muito forte, uma radiação muito forte vindo do Sol Central, e a gente fica afetado, a gente fica à flor da pele. Então, assim, é o que eu fico falando pra mim todo eclipse, isso vai passar, isso, né? Que nem eclipse, TPM, essas coisas assim, isso vai passar, daqui a pouco passa, só uma fase, respira fundo. Se der um BO, se tiver uma coisa muito complicada, semana que vem eu resolvo, assim, se não for nada de emergência, vou deixar isso aqui pra lá por enquanto, vou botar na minha gaveta. Semana que vem eu olho com mais calma, com o coração mais tranquilo, porque agora eu tô muito à flor da pele para resolver isso, então vamos ter muita alma nessa calma, muita calma nessa alma, porque as coisas vão passar. Só hoje, deixa eu ficar em paz mais um pouquinho, né, Jô? E eu quero, Dani, indicar uma pílula, né? Para isso também vai passar quando as pessoas estiverem muito angustiadas, sem saber que direcionamento tomar na própria vida. Eu e a Dani somos terapeutas, somos humanoterapeutas parceiras, mas dentro da internet hoje tem vários tipos de atendimentos terapêuticos, tem várias pessoas entregando conteúdos de valor de forma gratuita. Então, no momento em que bater esse vazio, bater esse desespero de não sei o que fazer, vai lá nas redes da Dani, ela tem muito conteúdo legal. As lives que nós fazemos nas terças-feiras e fazemos nas quintas, fica lá gravada. É um material que está facilmente ali, de livre acesso para todos vocês. Aqueles que já estão nesse trabalho de estudo de autoconhecimento, encontrou algum tipo de bloqueio, alguma dificuldade mais específica, peça ajuda. Isso vai passar, mas se você tiver uma ajuda, passa ainda muito mais rápido. E além de passar, você vai sair muito mais fortalecido, conhecendo as suas habilidades, podendo fazer esse autoacolhimento verdadeiro. E também, isso vai passar, quando você vir aqui prestigiar as nossas lives, né, Dani? A gente já está chegando no final. Já tá acabando, também passou, também já tá acabando, tá vendo a transitoriedade da vida? Agora tá, daqui a pouco não tá, e assim, tá passando, já tá acabando, gente, rapidinho. E eu quero convidar as pessoas que são aqui do meu perfil para conhecer o trabalho da Dani. Tem muita coisa legal de conteúdo. Ela faz algumas técnicas de reprogramação que é fantástica. Trabalhamos com psicanálise, o processo da metodologia humanoterapeuta, enfim. Então, as pessoas que ainda não conhecem o perfil dela, corre lá, começa a seguir a Dani e acompanhar tudo isso que ela está ofertando aí. Pois é, Derlenice, chegou um pouquinho tarde, mas vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar salva. Vai ficar salva no feed a live. Só entrar lá para olhar. Daqui a pouquinho ela já tá lá para quem quiser ver. Nós divagamos por muitos assuntos, mas que chegaram todos no mesmo lugar. Esse entendimento da brevidade das coisas, tanto dos problemas, quanto também dos momentos que a gente precisa de apreciar com mais presença. Né? Às vezes nós estamos tão focados no amanhã, no amanhã, no amanhã, que a gente não aproveita uma conversa com um amigo, a gente não aproveita ali um momento terapêutico que a gente está fazendo, que a gente se proporcionou. Hoje à tarde mesmo, eu, né, infelizmente tive que ir a um velório de um amigo, e aí nesses momentos que a gente começa a refletir a brevidade da vida. O quanto naquele momento da perda, da separação, né? Eu vejo como uma separação, o quanto a gente começa a refletir, o quanto que a gente fala, nossa, como que a gente não manifestou todo o carinho, atenção, o quanto a pessoa era importante na nossa vida. Geralmente a gente espera esses momentos. E aí, entendendo dessa brevidade, que isso também vai passar, né? Vamos ser mais conscientes com o nosso estado de presença. Aproveitar os momentos bons e não nos desesperar diante dos momentos ruins. Porque tanto um quanto o outro vai passar, né, Dani? Acho que é esse o nosso recadinho de hoje. É isso. É a vida, né? Passando sempre com seus barquinhos para a gente navegar por aí. E vamos aproveitar, né? A onda que estiver passando, o agora de agora, né? O para sempre, né? Ele é feito de muitos agoras. Então vamos deixar esses agoras presentes, só hoje um pouco mais feliz, só hoje tranquila e em paz, que isso vai passar, daqui a pouco passa.
E lógico, sempre dando o melhor que a gente tiver para dar, né? Não vai passar só porque eu fiquei sentada esperando, mas vai passar porque eu estou fazendo tudo que eu posso ao meu alcance de melhor para que as coisas fiquem bem. Porque uma hora fica assim. É só a gente não desistir da gente, né, Juju? Ah, com Obrigada, certeza. gente. Queria Gente, muito beijinho pra agradecer o vocês. carinho de todos. Eu tô vendo que tem um monte de gente investida aqui com a gente, pessoal que participa, que já tem bastante live, que tá aqui com a gente conhece vocês. Então, assim, muito obrigada pela participação, pelo carinho. E é muito bom estar aqui de volta com vocês. Semana que vem, de novo, 7 horas. Estamos aqui com o nosso Direto no Ponto, trazendo mais consciência pura, trazendo mais ganho de consciência, um dedinho de prosa gostoso para o fim de dia de todo mundo ficar mais alegre, né, Jojo? Isso aí. Tchauzinho, gente. Uma boa semana pra vocês. Beijinho. Até terça. Tchau.